Mas os traços podem ser elencados nas fases iniciais, em paralelo ao trabalho das relações atuais. Na narrativa do paciente das relações atuais, do modo como ele relata, o terapeuta vê ele agir nas sessões, fazer uma ligação entre um ponto e outro, como ele se comporta nas relações atuais. Você pode perceber aí já alguns traços e defesas dinâmicas também. As defesas dinâmicas têm uma classificação de primárias e secundárias, que eu fiz no livro, né? Traços não têm classificação nesse tipo topográfico, mas os traços é possível fazer um trabalho de classificação de função no ego do traço. Pode ser um traço principal, um traço reativo, um traço passivo, defensivo, um traço intoxicado pelos traços maternos, um traço regredido, que trabalha uma função de regressão do ego. Então, as primeiras fases da terapia é uma colheita de dados, que ela não se resume à anamnese. A anamnese, ela é um projeto de pesquisa, podemos chamar assim. Eu tenho certeza que nenhum autor falou isso aqui, que a anamnese pode ser chamada de um projeto de pesquisa. É um projeto de pesquisa, ou a primeira parte de uma pesquisa mais ampla. Por mais completa que seja a anamnese, eu conheço profissionais, né, que tem lá uma anamnese de 30 páginas, tudo bem, é por aí mesmo, uma anamnese bem feita, ela pode ser de 1 a 2 páginas, né? Aí também não dá para relaxar assim, né? Tem que ser uma boa anamnese mesmo, tem várias páginas. É um pequeno livro, uma pequena apostila, uma anamnese. Só que é só o plano inicial, né? Se fosse escrever toda a investigação, cada terapia dá um livro, né? Mas então, do projeto inicial de pesquisa para essa outra fase de colheita de dados, que envolve, de novo, resumindo, traços de caráter, defesas dinâmicas, comportamentos, relações atuais, afetivas e profissionais, e situações que o paciente traz. Pois bem, essa é a fase inicial. E as crenças? Vamos falar das crenças agora. Como se insere o trabalho de crenças do ponto de vista bioafetivo, que não é similar ao trabalho de crenças da terapia cognitiva? O trabalho de crenças da terapia cognitiva para a terapia bioafetiva, ela pode ser inserido como um dos instrumentos em uma das fases da terapia. Ou seja, algumas técnicas da TCC podem ser utilizadas à escolha do terapeuta numa terapia bioafetiva. Para isso, nós precisamos ter uma reclassificação das crenças na terapia bioafetiva. Não a classificação que a TCC faz. De novo, que eu não estou dizendo que é errada, mas a classificação que a TCC faz é pelo instrumento e pela estratégia deles, da TCC. A estratégia da terapia bioafetiva requer uma classificação outra. A TCC, as crenças mais profundas, são as crenças centrais. Para a terapia bioafetiva, são as crenças antiafetivas, as mais profundas. E eu tenho a principal, que é chamada de crença antiafetiva primária. Então, no trabalho de crenças, o subsolo lá, vamos chegar onde? Através das crenças anteriores à estratificação, visar a crença antiafetiva primária. Pois bem, aí nós temos a camada de crenças superegóicas sociais, que é uma classificação que a TCC também não tem, mas a terapia bioafetiva tem. O que são a camada das crenças superegóicas sociais? São as distorções culturais, que também são antiafetivas, só que aí é um antiafetivo, é uma camada secundária. São as crenças antiafetivas secundárias, que elas se formam em duas direções, a partir da crença antiafetiva primária e a partir das crenças superegóicas sociais. Se forma ali uma camadinha ali, bonitinha, né, de crenças antiafetivas secundárias, que estão incluídas as crenças dos pais. O que os pais falam de distorcido vai estar ali nessa segunda camada, que advém das leis sociais distorcidas. De novo, eu não estou dizendo aqui
que toda lei social é distorcida, ou toda regra social é distorcida. Não, mas existe uma parte de crenças sociais que são distorcidas, sim. Então, vamos fazer brevemente aqui uma estratificação básica dos andares das crenças para a teoria da terapia bioafetiva, né? Esta terapia que é um aprimoramento da terapia corporal haitiana com base psicanalítica. Então, trata-se de um aprimoramento utilizando os pressupostos neurocientíficos do aprendizado neurológico afetivo para acessar a dimensão biológica, da qual se originam as crenças, correto? Então, a principal diferença da terapia bioafetiva para a terapia cognitiva é que a cognitiva não trabalha no acesso direto da dimensão biológica, ou seja, ela se resume ao campo da linguagem. Então, para a psicoterapia mais profunda, para essa teoria mais profunda, uma terapia que só se restrinja ao campo da linguagem é uma terapia pela metade. É uma terapia que tem limites claros, ainda que a importância da linguagem seja inquestionável no trabalho psicoterápico. Então, na terapia bioafetiva, que tem um trabalho de linguagem mais profundo que o da TCC, através do campo da biosemântica, ela também tem uma técnica direta de acesso à dimensão biológica, que é chamada de reuterização. Essa técnica que está inserida no campo da biofisiologia e trabalha a biomodulação e está conectada com os princípios neurológicos do aprendizado afetivo cerebral e, novamente, essa técnica é explicada em detalhes no livro Sociedade Repressora. Na primeira camada, lá no fundo, nós temos a crença antiafetiva primária. Como que se forma essa crença? No livro Sociedade Repressora é explicado detalhadamente como que se formam essas antiafetivas primárias aqui. No segundo andar aqui, nós temos as crenças antiafetivas secundárias, que elas vão se formar a partir de duas direções, a partir da primária e a partir das crenças distorcidas sociais, que estão aqui em dois andares acima. No terceiro andar, nós temos as crenças distorcidas superegóicas da relação direta dos pais com o indivíduo. Ou seja, pelas crenças distorcidas que os pais reverberam da sociedade que atingem diretamente a relação objetal. A partir daí também se originarão crenças antiafetivas secundárias. E em cima, crenças distorcidas sociais gerais. Nessa segunda camada de crenças antiafetivas secundárias estão incluídas as crenças relativas à relação direta do indivíduo com os pais, que não são ligadas indiretamente às crenças sociais. Aqui se referem às crenças relativas às desqualificações, às ofensas, às comparações negativas com terceiros e assim por diante, que são crenças que o indivíduo adota inconscientemente relativas à sua autoestima, ao seu autovalor, no caso, ao seu desvalor, através dessas crenças antiafetivas secundárias diretas dos pais. Então, nessa segunda camada também vão existir essas crenças aqui. Então, o que acontece? A TCC ela vai ter algumas classificações, como, por exemplo, generalização, previsão do futuro,
viés negativo, catastrofização e etc. Para fazer uma análise de crenças, no trabalho mais profundo, é necessário avaliar se essa crença, se essa generalização, se essa previsão do futuro e etc., se liga a camadas mais profundas. Se é uma projeção de camadas mais profundas que envolvem angústia, medo, depressão, tristeza, ansiedade, pânico, ou seja, todas as psicopatologias mais profundas geram crenças. Então, é importante entender em que nível, em que latitude estão cada crença no trabalho do projeto terapêutico. Correto? Então, basicamente, é essa estratificação aqui. Então, vamos dar um exemplo aqui, para diferenciar as crenças, né? Bandido bom é bandido morto. Essa é uma crença que se localiza ali na tarja preta.